Boa tarde. Tem sido uma mensagem constante nos últimos anos. Por um lado, combater o sedentarismo, por outro, incentivar o exercício físico. Mas, ao mesmo tempo, está a desinvestir-se na educação física nas escolas, com menos horas e também fazendo com que a disciplina deixe de contar para a nota final do aluno. Afinal, qual é a importância da educação física? É a pergunta que fazemos hoje. Queixamo-nos que os nossos jovens passam cada vez mais tempo a jogar computador em frente a um ecrã, que não se mexem, que comem erradamente e que se preparam para doenças crónicas como a diabetes e para uma preocupante obesidade infantil. Neste contexto sedentário, o papel da educação física nas escolas estará em discussão hoje no Sociedade Civil. E mais à frente receberemos a visita do advogado Pedro Marinho Falcão, que nos vem explicar a polémica com a anulação de multas por falta de pagamento de portagens pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. Esteja atento, pois esta decisão poderá aplicar-se a milhares de processos que estão nos tribunais. Como tal, fique connosco e acompanhe a conversa, porque este programa também é seu. Como é que estamos a promover o exercício físico, sobretudo nas camadas mais jovens? É a pergunta que fazemos hoje no Sociedade Civil. Vão estar connosco à mesa do programa a Beatriz Pereira, professora catedrática do Instituto de Educação da Universidade do Minho e investigadora também no Centro de Investigação em Estudos da Criança. O António Carvalho, professor de Educação Física na Escola Básica Soares dos Reis. O André Salles, atleta, treinador e dirigente desportivo. Criou também um portal do desporto de Matosinhos, que vamos conhecer neste programa. E a Mariana Otati, aluna de desporto da Universidade do Porto. São muitos os motivos e as preocupações dos pais e dos encarregados de educação em relação ao sedentarismo cada vez maior e à obesidade das crianças e dos jovens. Provavelmente a educação física como disciplina nas escolas tem um papel importante aqui para motivar os jovens para o exercício físico. O que acontece é que o desinvestimento nesta disciplina tem sido o caminho. Segundo a Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, 32% das crianças têm excesso de peso, 14% são obesas, pelo que numa altura em que as consolas, smartphones e computadores são reis, ginasticar é preciso. Mas a verdade é que a obesidade infantil pode ser combatida nas aulas de educação física. A disciplina representa muito mais do que jogar à bola. Ela ajuda os alunos a conquistar uma mente sã em corpo são e a ganhar hábitos de vida saudáveis que os devem acompanhar a vida toda. Tenham as limitações que tiverem. Através do desporto conseguimos criar laços de solidariedade, de união, de cooperação. E também para demonstrar a eles e eles terem a sensibilidade de verificarem que mesmo com limitações todos conseguimos praticar desporto. Possam existir regras mais limitadas, mais fechadas, mas todos conseguimos praticar desporto. Porque para nós é sempre um estimulante este tipo de atividades, quer dentro, quer fora. Toda a gente tem o direito de fazer desporto e é uma muito boa iniciativa trazer estas crianças aqui para interagir connosco e fazerem desporto como nós. Mas a verdade é que por todo o país ainda há escolas sem os meios necessários para que simples aulas de educação física aconteçam sem limitações. Todos os alunos desta escola gostam muito da disciplina de educação física e achamos que temos direito, perante alunos, termos um pavilhão. Onde é que fazem educação física habitualmente, quando chove? Nós não costumamos fazer, ou vamos para uma sala ou vamos para a sala de convívio com o professor. Eu acho que nós, como escola pública, temos direito, como tantas outras escolas têm pavilhão, e que nós queríamos fazer educação física para nos mantermos saudáveis. Que estes primeiros 15 dias de aulas não podemos dar aulas porque teve a chover. Logo à partida o planeamento começa a ficar em causa, depois começamos com as aulas, volta outra vez a chover, tem outra vez o planeamento que voltar atrás, não conseguimos nos organizar e basta esta situação. Como se isso não bastasse, os professores de educação física alertam para um alegado desinvestimento na disciplina nas escolas públicas. Em 2012 surgiu um decreto-lei que reduz a carga horária para o terceiro ciclo e o ensino secundário, além de que a nota obtida pelos alunos deixou de contar para o cálculo da média de acesso ao ensino superior.
Ora, pelas previsões dos médicos, pela primeira vez na história contemporânea, as novas gerações poderão viver mais doentes e ter vidas mais curtas do que os pais ou os avós. Mudar previsões como estas também pode passar pelas escolas e pela educação física, mas para que tal aconteça, a disciplina terá de ocupar o espaço que merece. O que é que pensa também deste assunto? Se quiser, pode participar no programa de hoje. Sabe que pode fazê-lo através do telefone 227-156-256. Contamos com as suas perguntas, se quiser fazê-las aos meus convidados esta tarde. E também pode fazê-lo através do Facebook, da página da Sociedade Civil, no Facebook, onde o tema de hoje está também já em post. Pode comentá-lo se quiser, deixar o seu comentário ou então fazer também alguma pergunta. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Beatriz Pereira, vou começar por si e por esta dicotomia ou por este contraste na prática do qual partimos para este debate, que é, por um lado, ver a nível social, a nível das organizações, a nível também do Estado, um investimento muito grande nos últimos anos para pôr as populações a mexerem-se e a fazerem mais exercício físico. Isso não é só em relação aos jovens, é também por causa do sedentarismo e da obesidade dos jovens, mas é também, por exemplo, em relação aos idosos e à população mais idosa, e ao mesmo tempo haver um desinvestimento depois nas escolas em relação a esta disciplina. Como é que podemos ler isto? Bom, de facto, muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. De facto, nós sabemos da importância que é, e eu até iria mais cedo, logo durante a gravidez, iniciar com a atividade física, prolongar nas crianças, depois nos jovens, nos adultos e em particular na terceira idade, até para a prevenção de acidentes. Nas grávidas também é da maior importância. Exato, mas hoje são as grávidas que o fizerem particularmente, não é? Em ginásios e a pagar é que conseguem fazer isso. Sim, de facto não há... existe um programa a esse nível que possa dar acesso a todas as grávidas, não é? Sim, ainda não existe, já há algum esforço de algumas autarquias no sentido de começar a implementar programas que visem proporcionar, digamos, em todas as idades a atividade física, porque se percebeu que ela era essencial para melhorar a saúde, e melhorando a saúde evitamos tantas corridas ao hospital, tantas situações de emergência, porque é a prevenção da saúde. A nível da escola, de facto, assistiu-se a uma redução do tempo de lecionação, o que é extremamente negativo, e também a nível da escola é fundamental que a educação física inicie, de facto, logo no pré-escolar e no primeiro ciclo tenha também um papel mais relevante. Porquê? Porque sabemos que é necessário que as crianças e os jovens diariamente façam 60 minutos de atividade física moderada, no mínimo. E se não fazem no período das aulas de educação física uma boa parte, pelo menos metade desse tempo, dificilmente esse tempo é complementado com outras atividades, porque nos recreios escolares também já não há um incentivo forte a que haja, sobretudo, a atividade física. E uma outra área que é extremamente complicada e grave para reduzir a atividade física é a deslocação das crianças para a escola. Se estas crianças se deslocassem para a escola a pé ou de bicicleta, pelo menos aquelas que residem até 5 quilómetros, também residem longe, não é? De qualquer forma, há muitas crianças que residem numa proximidade de cerca de 5 km e também esse percurso ajudaria a aumentar a atividade física. Mas, sobretudo nas escolas, é preciso apostar, é preciso... A questão da segurança e das preocupações dos pais impuseram-se aí, não é? E hoje praticamente todos os pais levam as crianças até à porta da escola. É uma questão cultural, porque a preocupação da segurança em levar as crianças à porta da escola, de facto, não resolve os problemas de segurança, e sabemos que estas crianças, à medida que vão tendo autonomia para ir sozinhas para a escola, aprendem a criar defesas, aprendem o percurso, a orientar-se dentro da cidade, que é outra coisa que é fundamental, só que gasta mais tempo numa fase inicial, porque os pais têm que acompanhar as crianças até que elas adquirem
adquiram essa autonomia e, portanto, é um percurso que leva algum tempo, mas todos os pais devem, e espero que aqueles que nos estão a ouvir, que façam um esforço no sentido de levar as crianças a pé ou de bicicleta, para aumentar a autonomia e, ao mesmo tempo, aumentar a atividade física, que o investimento que não se faz, ou que se faz menos agora na educação física nas escolas, tem uma vertente que eu penso que é mais profunda, sobretudo para os jovens ou para as crianças que não têm acesso ao exercício físico, a não ser através da escola. Nem todos têm, não é? Exato. Ou não podem pagar uma atividade fora, particular, apesar de haver muitos clubes também que agregam os jovens em vários desportos, não é? Mas para muitas crianças esse acesso não existe e, portanto, a escola era importante também para esses jovens, não é? É exatamente para os jovens que têm uma posição social mais baixa, que têm mais dificuldade em poder pagar o lazer, porque o lazer é pago de uma maneira geral, não é exclusivamente, mas de uma forma geral é pago, era essencial dar oportunidade a estas crianças de poderem correr, saltar e aos jovens também. E sabemos que também os pais que têm uma posição social mais baixa são aqueles que menos valorizam as atividades de lazer ou portanto, a atividade física e, portanto, esses é que vão ficar mais marginalizados, porque nós sabemos que os outros pais preocupam-se com a formação dos filhos e eles vão colmatar estas lacunas através de atividades fora da escola, que são pagas, nomeadamente a natação, que é uma atividade que deveria estar introduzida no primeiro ciclo como uma atividade obrigatória, até porque temos rios e o mar e, portanto, há imensas crianças e imensos jovens e imensas pessoas que todos os anos afogam nos nossos mares e é uma de competência facto, importante para a vida. É uma competência para toda a vida, porque não só para ele próprio, mas eventualmente para ajudar outros a evitar que haja situações graves nos rios. António, é professor de Educação Física, como é que sentiu estas mudanças? Boa tarde a todos. Estas mudanças, de certa forma, desagradaram-nos porque, visto que as crianças cada vez têm mais necessidade de atividade física, foram de encontro às necessidades. Hoje em dia nota-se que os miúdos brincam menos, há menos períodos de lazer, que eu acho é fundamental para aumentar os níveis da sua concentração nas aulas e também para saberem estar, saberem conviver uns com os outros. Nas aulas de Educação Física tentamos contrariar isso, não havendo tempos mortos, havendo o máximo de empenhamento motor. Ensinamos também a conviverem uns com os outros, a respeitarem as regras e, acima de tudo, a criar hábitos de vida saudáveis. Portanto, para além do exercício físico, há muitas outras competências que são trabalhadas numa aula de Educação Física. Certamente. Eu friso muitas vezes que a aula não é só de Educação Física, é também de aprender a ser educado, a respeitar as regras. É muito importante. No nosso agrupamento, que é o agrupamento Soares Reis, nós temos um projeto em que fizemos o levantamento da massa corporal das crianças e 29% dos nossos alunos tinham excesso de peso. E para colmatar esse excesso de peso... Estamos a falar de um projeto. De jovens de que idade? Ou de crianças? É segundo e terceiro ciclo. Portanto, até mais ou menos aos 17... Portanto, a partir dos 10, não é? Sim. E então nós terceiro temos... ciclo, para aí até aos 15, Sim, vai até aos 15 anos. Até aos 15 anos. Nós temos um projeto que visa colmatar essa lacuna, em que temos... Esse projeto chama-se Atividade Física e Saúde. O objetivo é saber quais são os alunos que têm essas dificuldades ou essas necessidades e integrá-los em grupos autónomos fora do horário letivo. E os miúdos têm aderido em massa e muito se tem sentido a diferença. Muito motivados. Nem todas as crianças, de uma forma geral, os jovens e as crianças gostam de se movimentar e gostam de exercício, mas nem todas as crianças gostam de exercício físico. O exercício físico na escola não tem também esse papel de motivar as crianças e de lhes criar o gosto pela atividade física? Sem dúvida. As aulas de Educação Física hoje em dia são muito lúdicas. Essa parte lúdica é fundamental para criar a motivação nas crianças.
É óbvio que há alguns alunos que não gostam ou têm mais resistência à prática desportiva, mas nós, durante o ano letivo ou durante o ciclo de estudos, temos várias modalidades, certamente uma modalidade vai se identificar com esses alunos. Portanto, é uma forma também de descoberta para eles, claro, daquilo que pode ser o desporto, não é? Claro. E descobrirem um desporto que gostam. Não é? Esta fase também dos 15 anos é as fases sensíveis da criança, em que ela vai adquirir competências a nível motor que lhe vão servir para o resto da vida. Portanto, é extremamente importante a nossa atuação. É uma fase de crescimento, não é? Importante. Acelerado, descoberta do corpo, não é? Claro. E das suas potencialidades também, não é? André Salles, bem-vindo, obrigada por estar connosco. Foi criada esta plataforma que eu falava há pouco, em Matosinhos, uma plataforma ligada ao desporto. Qual foi a intenção, qual foi a ideia e porquê é que acharam que este instrumento podia ajudar? Boa tarde a todos, antes de mais, obrigado pelo convite. Esta plataforma nasceu por haver estas preocupações com as crianças, com os jovens, com as pessoas em praticarem mais atividade física e desporto. Eu, como tenho um passado e um presente ligado à atividade física e ao desporto, por conhecer o Concelho de Matosinhos, por saber que há bastantes clubes, bastante atividade física, bastantes eventos a acontecerem semanalmente, decidi então criar esta plataforma. E na prática agrega toda essa informação, Exatamente, ou seja, levar o desporto às pessoas e levar as pessoas ao desporto, ou seja, fazer aqui esta sincronização de forma simples, muito prática, onde as pessoas possam saber o que vai acontecendo e poder também participar na atividade desportiva no Concelho de Matosinhos. Depois também é uma plataforma que pode expandir-se para os concelhos vizinhos, portanto não se limita apenas a Matosinhos. É uma plataforma jovem ainda, ela nasceu em setembro, não é? Sim. Está online desde essa altura, em setembro do ano passado. Como é que ela está organizada? Ou seja, que tipo de informação é que as pessoas podem procurar ali e como é que está a correr? Certo, está a correr bem, ainda estamos a dar os primeiros passos, fazer uma divulgação, tentar chegar a cada vez mais pessoas, quer a nível do site, quer a nível também das redes sociais, e depois temos uma estrutura muito simples, muito interativa, muito fácil para as pessoas lá chegarem. Temos notícias, temos uma homepage, uma página inicial onde temos notícias, temos um diretório de clubes e instalações, ou seja, isso foi uma parte que nós tivemos muito em conta, ter um diretório de clubes, ou seja, a pessoa chega a essa parte do site e muito facilmente pode colocar a modalidade que quer e, se quiser, a freguesia da sua zona, encontrar é que tem aquele clube e aquela modalidade. Entrando depois na modalidade, fazendo a pesquisa, encontra o clube, tem os contactos, tem a localização, portanto, e aí será mais fácil também a pessoa ou o filho ou o familiar chegar ao contacto com o clube. Temos também depois fotos, eventos, uma parte mais multimédia. Temos agora uma secção de opiniões também desde janeiro, onde tentamos com pessoas de várias modalidades transmitir um pouco do seu know-how, do seu conhecimento para a população em geral. Já tivemos pessoas a falar de futebol, falar também de corrida, que também é uma atividade que está muito em voga. Portanto, vamos tentando ser informativos e formativos também ao mesmo tempo. Portanto, encontramos lá tudo o que possa motivar o encontro das pessoas com o desporto. Ainda é atleta, o André? Sim. De quê? Karaté, e cheguei a ser de futsal, mas o Karaté ainda se mantém. E começou a sua atividade física de pequenino? Desde pequeno, desde os 6 anos, comecei com o Karaté, depois... Por gosto pessoal ou na altura por indicação dos pais, digamos assim? Por indicação dos pais, ou seja, pela indicação, e depois também me tornei treinador de Karaté durante cerca de 10 anos, mas foi sempre a indicação dos pais e também pela indicação que os pais também traziam as crianças até mim, porque era muito ativo, porque era hiperativo, porque não parava. Pronto, e o que é certo é que depois encontrei o Karaté e por aí me mantive e já pratico há mais de 20 anos. Portanto, depois comecei a conciliar também com o futsal, nunca deixando o Karaté, e as coisas foram evoluindo. Depois... O que é que o desporto representa para si na sua vida, ou representou sobretudo durante os anos de crescimento? O escape também, o escape a aulas, ao dia-a-dia, em termos letivos, a evolução também, quer física, quer psicológica, estar num contexto da sociedade, estar com as pessoas, ajudou-me a formatar-me, por assim dizer, e a tornar-me quem eu sou, ou seja, devo tudo ao desporto e é mesmo a escola também que ajuda, quer a mim, quer as outras pessoas. Esta questão que o António falava é importante para si, a forma como aprendeu regras, como aprendeu a conviver,
a forma também como existe uma competição, mas uma competição saudável, não é? Saudável. Tudo isso foi-lhe dado pelo desporto durante o seu tempo de crescimento? Sim, sem dúvida, porque no desporto, a maior parte das vezes, os vencidos cumprimentam os vencedores, e os vencedores cumprimentam os vencidos. Mesmo nas modalidades de luta, vemos que durante aquele tempo vai havendo ali uma disputa, até com alguma agressividade, mas depois no fim cumprimentam-se e as coisas ficam ultrapassadas logo nesse ponto. Portanto, sim, é sem dúvida entreajuda também entre as crianças, e depois há crianças, há jovens que até respeitam mais o seu treinador do que os próprios pais, não é? Porque em casa pode falhar sempre uma coisa ou outra, e as crianças, estando nos seus clubes, sabem que têm as regras para cumprir, sabem que depois no fim de semana ou não são convocados para o jogo, caso das modalidades coletivas, ou não vão à competição. Portanto, há ali uma série de parâmetros que também ajudam a formatar a criança, e sempre nos aspectos positivos. Mariana, bem-vinda, obrigada por estar connosco também. Seguiu esta via de estudo, o desporto, porquê? Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. O desporto desde sempre foi a área que me agradou, desde as memórias que tenho de infância foram sempre a praticar desporto, a fazer atividades. O que eu gostava era de vir para a rua, correr, saltar. Foi sempre uma área que me motivou bastante. Passou por vários desportos? Não. O desporto que prevaleceu ao longo da minha vida foi a natação, não a nível competitivo, a nível recreativo. Começou pequenina ainda? Sim, desde muito cedo. A minha mãe sempre fez um esforço nesse sentido. Infelizmente nunca pude enverdar pela área da competição porque não haviam essas possibilidades. Aquela questão que aqui já foi levantada, nem todos temos condições nem facilidade para aceder a esse nível. Sempre foi um sonho meu. Ainda sonho em assistir a uns Jogos Olímpicos, a um Mundial. E pronto, tudo o que seja relacionado com o desporto é a minha paixão. O que quer dizer que o desporto de competição, pelo menos em algumas áreas, muitas vezes os jovens acabam por não ter acesso, não é? Exato. Porque não há resposta pública, digamos assim, para esse exercício, não é? Na prática. Sim, Foi o seu caso em relação à natação. Fez outros desportos também? Sim, a nível de desporto escolar, a oferta na escola, sempre me preocupei em aproveitar tudo aquilo que a escola teria para oferecer. A nível de desporto escolar, como eu tinha que permanecer durante o dia todo na escola, aproveitava todas as atividades extracurriculares que existiam para me inscrever e usufruir ao máximo delas, e optava sempre pelas de desporto escolar. Sentia diferença em relação ao seu gosto pelo desporto e dos seus colegas, ou não? Todos eram motivados em relação ao desporto, ou sentiu já no tempo em que andou a estudar, ainda está a estudar, mas que andou a estudar a outros níveis, que havia muitos jovens já que se encostavam e que a educação física era uma maçada? Sim, esta diferença eu sentia principalmente junto da comunidade feminina, das raparigas da turma. Eu, se calhar, era aquela que me aproximava mais dos rapazes, sempre me dei melhor com rapazes. Eu era aquela rapariga que nos intervalos, os rapazes diziam-me: queres vir jogar futebol? E eu deixava as meninas no bar e ia jogar futebol com os meninos, ou ia para as tabelas jogar basquete. Sempre fugia um bocadinho daquele lado feminino. Os rapazes eram mais ativos fisicamente do que as raparigas? Sim. E acho que ainda hoje isso continua a ser notório. Os rapazes nos recreios estão sempre a jogar futebol. Sentem isso também, Beatriz? António? Sim, sem dúvida. Há, de facto, os rapazes, o género masculino é mais ativo que as raparigas. Mas essa questão do acesso, e que eu acho que foi oportunamente aqui colocado, é que o acesso também é muito maior para os rapazes do que para as raparigas. Em qualquer pequena cidade, o rapaz pode praticar 3, 4, 5, 6, 7 modalidades e as meninas não podem. Porque as modalidades masculinas são mais valorizadas de uma forma geral. Exatamente. Não é? No desporto, sobretudo no desporto de competição, do que as modalidades femininas. Exato. Nós na escola temos alguns projetos de desporto escolar em que temos vários clubes e esses esportes não se ingram só à população masculina. Temos
desportos que têm muita participação feminina. Mas é um bocadinho uma pescadinha de água na boca isto que a Beatriz estava a dizer. Será que as meninas não gostam mesmo, por natureza, de praticar tanto desporto, fisicamente não lhes puxa tanto? Ou será que, tendo uma estrutura social, toda ela muito mais virada para o desporto masculino, elas acabam por não ser incentivadas também a seguir as vias de desporto e a fazer mais educação física, não é? Sim. O que acontece é que, de facto, não há oferta para as meninas em qualquer cidade. Para os rapazes tem o futebol, tem o handball, o voleibol. Para as meninas, possivelmente, não há voleibol. Há a natação, há o balé. Portanto, isto acontece em inúmeras cidades. Ou mesmo o basquetebol, possivelmente há para os rapazes e não há para as meninas. E, portanto, as oportunidades são muito limitadas. E, sobretudo, porque as modalidades que funcionam também são modalidades mais masculinas, mais que o rapaz se identifica mais. Portanto, aí então, há um também desequilíbrio aqui ainda e um trabalho a fazer, um grande desequilíbrio entre a oferta. E eu posso só falar em termos dos clubes em si. Se calhar também não há essas modalidades para o setor feminino, porque se calhar também não há procura dos elementos femininos que permitam ou que façam com que os clubes formem as equipas isto é o que eu estava feminino. A dizer, isto é uma pescadinha de rabo na boca, eu tenho não é? esse conhecimento, portanto, isso sei que é impossível. É uma pescadinha de rabo na boca. Se não houver oferta, é natural que não apareça ninguém, não é? Portanto, eu conheço essa realidade e sei que é impossível. Quando o desporto feminino também é desvalorizado em termos de competição, não é? É natural, imagino que elas não se sintam tão motivadas. Eu gostava de ouvir a Mariana sobre isso. Relativamente a esta questão, é verdade que existe um desequilíbrio entre género masculino e género feminino, mas felizmente começam-se a notar alguns esforços no sentido de aumentar a oferta desportiva para o género feminino, inclusive a nível de voleibol, handball, começa a notar-se muito mais. A nível de futebol, já são cada vez mais os clubes que abrem para o género feminino. São próximos os exemplos que tenho de conquistas de títulos nacionais de colegas meus que treinam essas equipas e até de sucessos aqui em Portugal, lá fora, no estrangeiro, atletas portuguesas a fazer brio lá fora. Relativamente a esta questão, que se calhar não foi um bocadinho a falta de oferta, se calhar foi um bocadinho... no meu caso em particular, o facto de sermos três muito próximas, não haver mesmo possibilidade financeira para os meus pais de acesso ao desporto, não é? de garantir isso. Depois, uma agravante, eu não sou natural de Portugal, como devem ter percebido. Pelo nome? Sim. É de onde? O Tati é um nome que é? Isso é complicado, é italiano, mas eu sou venezuelana. É uma mistura assim. Além disto, eu tenho uma irmã surda e de onde eu venho a minha mãe sempre teve que fazer um investimento. A prioridade sempre foi a minha irmã e nós sempre aceitámos e apoiámos isso. A minha mãe sempre fez um esforço para garantir que tínhamos aquilo que estava ao seu alcance e foi o que eu disse, não posso, apesar de não ter tido acesso, sempre fui feliz, sempre procurei, sempre me cheguei muito aos meus primos, sempre pude fazer, praticar desporto como queria, como gostava. Apesar das dificuldades. E agora estás a estudar desporto, está em que ano? Estou no 2º ano de mestrado de ensino. O que é perspectiva para si, nesta área? Perspectiva um dia poder entrar numa escola e lecionar, dar aulas a crianças e jovens, que é o meu sonho. Sei que está difícil, mas a esperança é a última a morrer, tentar todas as vias que estejam ao meu alcance. O que é que acha deste desinvestimento que foi feito nas escolas, Mariana? Qual é a sua opinião? É assim, relativamente a este desinvestimento, acho que, na minha perspectiva, ainda contribui para responsabilizar um bocadinho as crianças e jovens. Aquilo que a educação física pretende transmitir é um conjunto de valores que os leva a superar a transcendência, superar obstáculos, desafios. E com esta questão, as crianças começam também a desvalorizar cada vez mais a educação física e a não ter uma noção do esforço que é necessário. Não valorizam a disciplina, portanto, tudo isto dá um sinal às crianças ou aos jovens de desvalorizarem a disciplina. Sim. A disciplina não conta, não é importante, portanto, não é? Não.
eles. Ainda por cima no ensino que nós temos, sim, cada vez se fazem mais contas, não é? Contas às notas e por aí fora. Bom, já vamos voltar aqui à mesa de conversa, até porque eu queria também que a Beatriz me falasse não só da componente física, da saúde física que a educação física envolve, mas também do lado mental, que era aqui um pouco aquilo que a Mariana estava agora aqui a dar o exemplo, a capacidade de superação, a capacidade de conseguir driblar a frustração e uma série de coisas que nos são muito úteis para a vida, noutras circunstâncias que não quando estamos a praticar desporto. Bom, nós fomos à escola, o Sociedade Civil calçou as sapatilhas, foi à escola e foi ver como é que funciona uma aula de educação física, hoje na escola secundária de Rio Tinto. Está lá a afastar, ao longo da linha dar espaço lateral. Ok, vamos lá, Pedro, mobilização articular. Vamos, é o Pedro hoje. Acabaram de chegar de um cadeirão. Prática, agilizada. A mente está na hora de ginasticar o corpo. Através do desporto, não é, e do exercício físico, aprendem também a socializar, a relacionar-se, a assumir responsabilidade, até situações de liderança. O Tiago com o Henrique. E todo um conjunto de competências de grupo que depois podem ser utilizadas na vida ativa, na vida profissional, em que isso é também muito importante. Para além também no âmbito das questões físicas, trabalhamos também muito a questão da postura corporal, porque hoje em dia também as posturas são cada vez mais deficientes, não é? Se eles não fizerem exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, que vá compensar essas posturas, depois o corpo acaba por ter dificuldades e poderá vir mais tarde a terem problemas de saúde. As aulas de educação física são tipo como um refúgio, pois eu ando um bocado estressada nas outras aulas, com matemática, português e assim, e depois chego aqui e é como se libertasse as energias todas que guardei nas outras aulas, visto que eu sou assim muito mexida e assim. E nós aprendemos muito aqui em educação física, porque nós temos que fazer trabalhos de pesquisa, às vezes sobre a alimentação e os perigos das drogas e isso tudo, e pronto, não é só uma disciplina física, também temos a parte teórica e isso conta bastante. Acho que a maior parte das pessoas, como não têm a oportunidade de se inscrever numa atividade, é uma vantagem para elas e evitar certos problemas como a obesidade infantil, talvez ajuda-nos a ter algum movimento físico. A modalidade em destaque é o handball e o pavilhão conta do 12º C durante 100 minutos. Por semana, são 150 minutos dedicados à educação física. Eu acho que nós devíamos ter pelo menos mais uma aula, nós temos 3 tempos de 50 minutos pela semana, mas acho que devia ser pelo menos mais uma, para permitir a alguns alunos ter a prática de uma atividade assim durante a semana. Ajuda sempre a descontrair um bocado, até porque nós temos 2 horas de matemática seguidas, 2 horas de português e às vezes cansa, e vir para aqui ajuda a aliviar o stress e a conviver um bocado. É muito importante porque o exercício físico faz bem não ao físico, mas também à mente, não é? O aluno fica muito mais predisposto depois do exercício físico, depois do seu banho relaxante, portanto, fica muito mais predisposto para captar informação, para trabalhar, para construir conhecimento e isso é sem dúvida uma mais-valia para as outras disciplinas, portanto, para o seu rendimento. Fora das aulas, há ainda o desporto escolar, uma iniciativa que procura incentivar a competição salutar e a prática de várias modalidades de forma voluntária. Alguns chegam a pódios olímpicos, embora aqui também haja limitações. Nós temos aqui alunos que, tanto no atletismo como na natação, que seguiram o seu percurso e que estão muito bem cotados. As dificuldades são sobretudo monetárias, não é? Portanto, as verbas são muito restritas, o agrupamento tem 15 grupos de equipa, tem sempre muitas saídas, praticamente todos os fins de semana, e as verbas disponíveis não chegam para compensar esses custos, não é? E há também depois os equipamentos esportivos, em que há dificuldade sempre em adquirir. Para a semana, há mais educação física. Até lá, as aulas continuam com as mentes despertas e os corpos relaxados. Inglês para uns e psicologia para outros, certo? Uns inglês, outros psicologia. E continuação de bom resto de semana, ok?
Já sabe que pode participar, se quiser, no Sociedade Civil, utilizando o telefone do Sociedade Civil ou então através do Facebook. Eu vou aproveitar o regresso aqui à mesa para expor precisamente um dos comentários que foi colocado no Facebook a propósito do programa de hoje, do Hernani Costa, em que ele referia que a educação física não é só a prática da educação física em si, mas também a dimensão humana, os valores, a formação da integridade da pessoa. São outras áreas que estão ligadas também a esta disciplina, e era disso também que eu queria que a Beatriz nos falasse um pouco. Sem dúvida que a educação física, através da prática, através do dia-a-dia, do relacionamento entre pares e também através do esforço que é realizado, mas é um esforço com prazer, leva a um desenvolvimento e a uma superação. A educação física exige muito trabalho, há muito trabalho, muito investimento pessoal, mas esse investimento traduz-se também em capacidade de superar e constantemente na educação física um momento deve superar o outro, ou seja, luta-se contra o próprio para melhorar as suas competências, e isto é um treino que é necessário para toda a vida e em todos os momentos da vida. Portanto, treina a capacidade de resiliência. De resiliência e de superação. É fundamental resistir em situações de grande stress, superar e procurar melhorar. Não para vencer o outro, mas para se vencer a si próprio. E o lado de escape, que falava aqui há pouco o André também, o lado de pôr coisas cá para fora, de equilibrar, de nos equilibrarmos mentalmente. A educação física não tem também esse papel e essa capacidade? Também tem esse papel fundamental e, sobretudo, em relação a muitos conteúdos teóricos, a muito tempo sentados, a educação física vai permitir que haja uma estimulação geral do organismo e, portanto, também vai causar um bem-estar e esse bem-estar vai se traduzir naturalmente no dia-a-dia de cada criança e de cada jovem. E mesmo nas questões de relacionamento, o relacionamento interpessoal também é estimulado e é favorecido, porque é preciso cooperar com os outros. Há competição, mas a competição existe porque há cooperação entre os sujeitos. E mesmo na competição, quando há duas equipas, há ali um momento grande de cooperação, ou seja, sem a outra equipa não haveria jogo. E é este espírito de cooperação e de aprendizagem em conjunto que leva à superação. E que o jogo e o desporto, de uma maneira geral, trabalha muito bem isto, porque isto não se trabalha dizendo como se faz, trabalha-se na prática. Portanto, os valores são adquiridos pela prática. E qualquer colega da equipa, ao verificar que tem ali um colega que precisa de ajuda, ele acaba por ajudar de maneira a que haja a tal superação e haja essa consciência de que são um grupo e todos em conjunto vão tentar vencer e ajudarem-se uns aos outros. Portanto, cria-se espírito de grupo também, não é? Cria-se espírito de grupo e de solidariedade, que é importante. Estava a ouvir lá falar e estava-me a lembrar que hoje, cada vez mais, nos pedidos de emprego, ou nas ofertas de emprego, é cada vez mais valorizada a questão das soft skills, não é? Agora usamos muito termos em inglês, na prática isto quer dizer as competências sociais que as pessoas têm para um determinado trabalho. Não é na educação física também muito que se treina essas competências? A educação física é um belo meio para desenvolver competências e sabemos hoje que também para qualquer emprego, qualquer jovem chega lá com a mesma formação inicial, pode ser a nota um pouco maior ou um pouco menor, mas normalmente isso não é determinante. Aquilo que é determinante é efetivamente se ele conseguiu conciliar, por exemplo, uma carreira de desporto federado. Porquê? Porque isto permitiu que ele desenvolvesse outras capacidades de gestão do tempo, que soubesse utilizar devidamente o tempo, que superasse diversas fases para coordenar o estudo com a parte do desporto e certamente também desenvolveu inúmeras competências de cooperação e de trabalho em grupo. Por isso mesmo, muitas vezes aquilo que é determinante numa colocação num emprego não é exatamente a formação que lhe dá acesso Sim, não é só a competência técnica, é cada vez mais a competência social. Daí também a questão porque é que a educação física é desvalorizada, sendo ela um dos veículos importantes para criar essas competências sociais. Não é a única, como é óbvio. Provavelmente as atividades artísticas também terão muito esse papel, ou poderão ter esse papel, mas a educação física é fundamental. E eu gostava que o António e o André também comentassem isto, ou seja, qual é o papel da educação física ao nível destas competências sociais? Sim, são fundamentais. Eu já dei o meu exemplo, portanto, senti-o na pele, por assim dizer, e são fundamentais
porque, e depois também, tendo em conta o que a professora acabou de dizer, são fundamentais para desenvolver não só o físico, mas a componente social e a componente psicológica da criança, dos jovens, são fundamentais também para tirá-las dos ecrãs, dos computadores, portanto, são ótimos para esses fins. E são, sem dúvida, fundamentais. Eu tenho esse caso, ou seja, tenho experiência de Podem ser estruturantes, nomeadamente em idades mais complicadas, muitas vezes, a nível de personalidade e de procura da sua própria personalidade, como é o caso da adolescência? Sim, penso que sim. Nessa fase onde as crianças estão a moldar ainda a sua personalidade, penso que são fundamentais. Acho que sim. Neste caso, poderia perguntar a outro convidado que tem mais experiência. O António vai falar sobre isso também, sobre a experiência dele. Eu penso que o mais importante até é o domínio e o autocontrole. Uma criança que pratica desporto tem um controle sobre as suas reações muito mais eficaz do que outra criança. As crianças são muito espontâneas, é uma característica inerente a elas. No entanto, há uma necessidade que as pessoas têm que desenvolver para se controlar, não é? Não só numa aula teórica, como no emprego. E esse controle nem sempre é eficaz. Vê-se cada vez mais problemas disciplinares. Porquê? Porque há uma tensão acumulada devido ao stress gerado não só pela sociedade, mas pelos pais, em tirar boas notas, a matemática, há uma pressão muito grande sobre as crianças e sobre os jovens. Nota-se isso. E eles lidam muito mal com o insucesso. E as crianças que praticam desporto têm outra perspectiva, têm um controle maior sobre elas, há um relaxamento maior e a criança consegue estar concentrada nas aulas, consegue-se abstrair das conversas paralelas e evitando haver confusões e problemas disciplinares. E a concentração é muito maior, ou seja, a criança consegue captar melhor a informação e assimilar os conhecimentos que se pretendem. Até que ponto, muitas vezes, quando a criança vive um problema, as aulas de educação física, pela forma como funcionam e como acontecem, é muitas vezes também o local onde se detectam essas dificuldades? Sem dúvida. Nós temos o privilégio de termos uma sala de aula que não é formal. É um espaço amplo, as crianças não estão sentadas e a proximidade das crianças connosco é muito maior. Muitas das vezes elas confessam-nos que ou têm problemas em casa, ou estão doentes, ou têm outros problemas extra casa, não é? Que, por vezes, com os outros professores isso não acontece. Mas tem um pouco essa ideia que as pessoas falam sempre, os estudantes e os alunos, sempre dos professores de educação física, geralmente com carinho, não é? Portanto, com uma ligação mais próxima, que também tem a ver com a própria natureza da aula, não é? Claro. Há muito mais contacto físico, não há mais proximidade. Nós também aprendemos a lidar com esses problemas. Porquê? Porque cada vez mais eles procuram-nos, as crianças procuram-nos, ou por necessidades mesmo de atenção, porque não há atenção em casa às vezes, e eles procuram essa atenção. O que é que acontece? Nas aulas de educação física, essa atenção é revelada de uma forma mais ativa, eles ficam mais interessados pela disciplina. Enquanto que, se calhar, noutras disciplinas, essa atenção revela-se de outra forma, não é? Ou através de distração ou de problemas disciplinares. Connosco é exatamente ao contrário. As crianças são mais motivadas e daí depende também o nosso feedback para motivá-las ainda mais. Que desinvestimento foi este em concreto que se fez nas escolas? Menos horas de aulas, não é? Menos horas de aulas. Quantas horas eram? Quantas são agora? Chegava a haver 4 tempos letivos e agora só 4 tempos letivos são 4 horas? De 45 minutos. Agora, são 4 aulas de 45 minutos por semana? Por semana. Agora temos ou um período de 100 minutos ou 3 períodos de 50 minutos. Portanto, na prática, qual foi o tempo que foi encurtado numa semana? Foi uns 30 minutos encurtado. Foi encurtado 30 minutos, à volta disso. E como é que vocês interpretaram este corte, esta mudança e as justificações que foram dadas para isso? Com alguma tristeza, porque cada vez a importância é maior da matemática e do português e esquecem-se da importância que a atividade física tem na formação de um indivíduo, não é? E não só na aprendizagem de
português e de matemática. Se permite, diga. A coordenação motora, hoje já se verificou que a melhoria da coordenação motora está associada também ao sucesso escolar. Ora, a coordenação motora só se consegue através da educação física e através de um trabalho que deve iniciar logo nos primeiros anos de escolaridade. Ora, se já há estudos que comprovam essa associação entre o desempenho escolar e a melhoria da coordenação motora, de facto é a altura de iniciar bem cedo com a educação física, porque eles vão ter naturalmente sucesso na escolar se tiverem tempo para a educação física e se tiverem tempo para brincar, tempo de recreio, que também ainda não se falou aqui, mas também o tempo de recreio é muito importante dentro da escola, porque eles precisam de 20 minutos, as crianças do primeiro ciclo, para poder correr, brincar, organizar as suas atividades, até do ponto de vista de aprenderem a ser empreendedoras. É no recreio que elas tomam as decisões, que elas organizam os jogos, vão definir quem é que vai jogar, quem são os parceiros de jogo, e este tipo de aprendizagem não é fácil de fazer em todo o período escolar, ou se faz nestes períodos. Isso começa ali não muito há ninguém cedo. que as organize, são elas que se organizam, não é? Isso é importante. Isso é muito importante, exatamente. É muito importante e pouco valorizado na escola. E vão fazer a gestão dos materiais. Para além de que descansam daquilo que lhes é exigido cada vez mais, que é a concentração nas aulas, não é? E, portanto, também precisam descansar dessa concentração de vez em quando, para voltarem depois a meter a cabeça, não é? Nas disciplinas mais duras. Temos ao telefone a Maria do Céu Oliveira, que está connosco a partir de Lisboa e que já foi ginasta. Olá, Maria do Céu, bem-vinda. Olá, boa tarde. Olha, a minha pergunta é a seguinte. Eu fui ginasta, na altura em que eu fazia ginástica, chamava-se ginástica educativa. Andei no comercial de Lisboa, onde éramos sempre campeãs, e andei no Lisboa Ginásio. A minha neta agora está no liceu, que lá já está no 7º, e qual é a minha surpresa? Que ela me diz: oh, eu tenho que ter aulas teóricas do desporto. Eu pergunto: mas aulas teóricas de desporto? Mas o corpo precisa de aulas teóricas, ou precisas que o corpo seja são? É isso que eu não percebo. E essa é a sua questão. No tempo em que estudou, não tinha aulas teóricas de ginástica? Nem que eu fiz desporto fora da escola. Eu fiz desporto no Lisboa Ginásio. Sim. E na escola nunca fez? Na escola também fazia, não era ginástica, eu pertencia à equipa de vôlei. Mas não é isso que está em causa. Eu só me admiro é que inventam coisas. Ela, coitadinha, já tem tanto que estudar, que tem 11 anos. Tem aulas teóricas que precisa para a vida dela. O que é que interessa? 11 anos. Está, portanto, que é no 6º ano? 7º. No 7º. Fez agora 12. O que é que lhe interessa? Ela até é atleta de karaté. O que é que lhe interessa a ela estar ali a perder tempo em vez de estar em casa a estudar uma aula teórica? Mas o que é que ensinam numa aula teórica? Ela não quer ir para a professora. Vamos saber, talvez o António nos possa ajudar. Maria do Céu, muito obrigada pela sua questão, pela sua interrogação. Peço desculpa. Nada, não tem que pedir desculpa. Não me metem na cabeça, sabe, porque eu já estou velhota. Mas eu sei o que é desporto, que fiz muitos anos, mas daqueles de doer. Que eu fomos à Feira Internacional de Bruxelas inaugurá-la. Já vê há quantos anos? Eu tenho 78 anos. Uhum. Não já percebi também que tem belas memórias e que teve boas experiências com o desporto que lhe ficaram para a vida, não é? Sou uma jovem, eu ainda faço o pino, já vê. Posso dizer a sua idade? 78. Pronto, já disse. Mas não me dá esses 78 se me vir. Olha, pouca gente fará o pino com 78 anos. E agora custa-me porque tive uma mão aqui toda aleijada, mas faço uma roda perfeitamente. Nós éramos das primeiras atletas a ir para Cascais, para a praia. Agora vão para com a televisão, não sei o quê. Nós já em fevereiro íamos tomar banho para Cascais. E as pessoas estavam sempre à nossa espera, a nossa classe e a classe dos rapazes, para fazermos os nossos disparates, os nossos pinos, os nossos flicofatos, os nossos mortais, tudo para fora. Animavam a praia. Está a ver que, olha, foi importante praticar desporto para chegar aos 78 anos com essa destreza física. Muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Eu desejo também um bom ano para todos. António, quer explicar um pouco aquilo que é a interrogação desta espectadora? Porquê aulas teóricas? As aulas teóricas surgem, às vezes, na necessidade
da forma como foi organizado os tempos curriculares. Ou seja, por vezes nós não temos espaço para a prática desportiva e quando temos no horário de educação física, vamos para uma sala teórica ensinar aos alunos as regras, que também é importante. Mas vamos lá ver, ensinam as regras, porque é importante eles saberem as regras para depois poderem ir jogar vôlei ou basquete ou outra coisa qualquer, ou é porque não há espaço para fazer educação física e então têm que colocar os alunos numa sala e dar-lhes um bocadinho de teoria, porque não podem fazer mais nada? Já estive em escolas que acontecia isso, nomeadamente aqui no centro de Gaia, sim, em que não tínhamos pavilhão. Então, quando chovia, não podíamos ter aula prática. E íamos para uma sala ter aulas teóricas, porque não podíamos deixar os meninos andar a brincar no recreio. Uhum. E o que acontece, por vezes, é essa necessidade, não há espaço. Não há instalações, então temos que encher o tempo com aulas teóricas, que também são importantes, não é? Numa aula teórica nós podemos abordar outros assuntos que não se aborda num espaço em que o ruído, por vezes, dificulta a comunicação. Eu imagino que pelo menos para... Já lhe vou dar a palavra, Beatriz. Eu imagino que pelo menos para pôr uma turma a jogar voleibol ou basquete ou futebol, etc., porque as crianças passam por uma série de modalidades e são-lhes dadas a conhecer uma série de modalidades, não é? Para as pôr a jogar, umas saberão as regras, outras não, portanto é preciso pelo menos ensinar as regras. Isso é considerado parte teórica? Sim, é considerado parte teórica. No entanto, na minha opinião, a melhor maneira de aprender as regras é praticando. A parte motora é essencial para elas associarem as regras à Já percebi ação. que acaba por concordar um bocadinho com a Maria do Céu. Depois o problema aqui é mesmo um problema logístico das escolas, a maior parte das vezes. Sim, senhora, eu também concordo completamente que se deve centrar na aula prática, mas na aula prática são fornecidos vários conhecimentos teóricos e são avaliados esses conhecimentos na própria prática, nomeadamente perder 50 minutos ou 45 minutos ou 90 minutos numa sala, quando este tempo deve ser aproveitado com empenhamento motor, como já disse aqui o António, e porque a qualidade de uma aula de educação física se avalia muito pelo tempo de empenhamento motor, nomeadamente faz-se um grande esforço a reduzir o tempo de instrução para que as crianças e os jovens possam estar mais tempo na tarefa. Estando mais tempo na tarefa, vão aprender mais e vão ter mais tempo de atividade física. Portanto, de facto, devemos evitar que haja aulas teóricas sempre que tal é absolutamente necessário. Bom, é preciso recorrer a essas aulas. Seja como for, nós temos muito pouca tradição de trabalhar ao ar livre. E em qualquer país, neste período do ano... Temos pouca tradição? É só uma questão ao ar livre. De atitude ou não temos espaços para isso? Não. Nós não temos hábitos, cultura de trabalhar ao ar livre. Neste momento, na Dinamarca ou na Suécia ou na Noruega, todos os jovens estão a trabalhar ao ar livre. Aliás, eu passei pelas escolas com menos 2 graus e trabalha-se ao ar livre. E nós aqui, com um pouquinho de chuva, já não conseguimos trabalhar ao ar livre. Eu penso que mesmo nessas circunstâncias é de trabalhar ao ar livre com os jovens. Claro que tem que haver depois condições, e há hoje condições nas escolas para poderem tomar banho, que isso é essencial, não ficarem com as roupas molhadas, tem que se mudar e, portanto, há condições para tomar banho, eles devem mudar-se e devem depois, portanto... Porquê que o ar livre é importante? O ar livre é essencial. Primeiro porque cada vez estamos mais afastados da natureza e quanto mais próximos da natureza estivermos, melhor. E não é por acaso que mesmo em escolas de primeiro ciclo, em países como a Dinamarca, eles não só trabalham ao ar livre, mas em ambientes naturais, ambientes de bosque, mesmo em áreas não muito trabalhadas em termos de espaços desportivos. Porque esse contacto com a natureza, ele oferece imensas potencialidades. É preciso atravessar um rio, um riacho, tudo ali aparece de forma natural e exploram a natureza de outra maneira e mantêm esse relacionamento com a natureza. Não é por acaso que as atividades de outdoor hoje têm avançado. Mariana, a Mariana será uma futura professora de desporto, esperamos nós? Sim, espero. Como é que foi a sua experiência como aluna?
O que é que sentiu enquanto aluna daquilo que lhe era proporcionado nas aulas de educação física? Gostava de fazer mais? Achava que podia ter tido outro tipo de experiências? É caricato que eu conheço muito bem ali o exemplo que o professor António relatou, porque eu estudei na escola, se calhar, e a escola em... Na mesma escola? Sim. Onde o António dá aulas agora? Não na altura em que deu aulas, mas conheço o caso. De facto, não tinha pavilhão e então, quando as condições climatéricas não eram favoráveis, nós éramos privados das aulas de educação física. Não tinham mesmo? Não tínhamos. Não havia educação física? Tínhamos, éramos levados para uma sala e pronto. Isso acontecia com frequência? Sim. Sempre que chovia, nunca tínhamos educação física. Imagino que era uma desilusão. Para mim era triste. Não gostava nada quando isso acontecia. E, portanto, quando chovia não havia educação física? Não. Se bem que isso contradiz aquilo um bocadinho que a Beatriz dizia ali, não é? Que mesmo com chuva é possível fazer educação física? Depois tive outras experiências. Ao mudar de escola, ao progredir para o ensino secundário, a escola que frequentei, de facto, se chovesse um bocadinho, a aula não era interrompida. Se estivéssemos lá fora, continuávamos com a aula, inclusive aulas em que estávamos a fazer o teste de Cooper, ou então os 5 km, não interrompíamos a atividade física porque estava a chover. Continuávamos e até aquela tal questão, mal terminasse a aula, a indicação que nos era dada, ok, dirijam-se imediatamente aos balneários, tomem um banho de água bem quente e continuem a ter um resto de bom dia. Não era impeditivo. Queria acrescentar alguma coisa? Sim, porque já vivenciei já tive essa experiência de crianças que iam para o futebol, só que depois quando vinha assim o tempo mais chuvoso, mais frio, as crianças já saíam do futebol, ou por elas ou pelos pais. Não é? Ou pelos pais. Eu estava a ouvir há pouco a Beatriz e estava a imaginar muitos pais só de saberem que os filhos estiveram a fazer exercício físico à chuva, não é? Mas depois... Era motivo para aparecerem lá em fila a reclamar e a perceber o que é que se passava. Mas acho que isso depois não é desculpa, porque alguns ainda levavam os filhos para o futsal, por exemplo, queria continuar com a bola nos pés, tinham futsal. Outros, e aí é que acho que os pais também não são exemplares, tiravam-no da atividade física ou do desporto, neste caso, e ele não praticava mais. Ou seja, poderiam tentar ajustar, muito bem, o pai não gosta que o filho ande à chuva, colocava no futsal. Agora, havia bastantes que, quando começava a chover, tiravam a criança e ela depois já não voltava mais ao futebol. Ou seja, e aí deixava de praticar a sua modalidade. Era esse caso. Foi praticado, continua a ser praticado, mesmo é um desporto de inverno, chuva, não é? É um desporto de inverno. Tal como o karaté também, andamos descalços, nunca tive problemas de pele nos pés, portanto, e praticamos Nós falámos descalços, aqui muito do desinvestimento que foi feito na disciplina de educação física e não falámos de um outro tipo de desinvestimento que também é feito, que é o desinvestimento que é feito pelos pais. Sim. Ou não? Sim, António? Pegando um bocadinho na situação que estávamos a falar há pouco, muitas das vezes eu digo sempre aos alunos para trazerem material para mudarem no final da aula de educação física, material para a sua higiene pessoal e por vezes recebo recados dos pais a dizer: o meu filho não toma banho. E qual é a nossa postura? A nossa postura, durante algum tempo, somos resistentes e tentamos incentivá-los. Mas chega uma certa altura que eles vencem-nos, nós não podemos fazer nada. E então as crianças não tomam banho. O que é que acontece? No final da aula, todos transpirados, muitas das vezes nem trocam de roupa. E não tomar banho tem a ver com o quê? Conseguem perceber? Não, muitas vezes. Qual é a preocupação dos pais? Dizem que não há condições, está frio no balneário, só que é pior, porque elas saem transpiradas e a diferença térmica... Com a roupa molhada, muitas vezes, a diferença térmica é maior e ficam doentes. Quando eu falava em desinvestimento, não era só em relação a essa matéria. Não é? Os transtornos que pode provocar a disciplina, porque é uma disciplina diferente das outras, e obrigar a ir para o balneário, e a mudança de roupa, e essas coisas todas, e logística. É a mesma forma como se fala da disciplina, quando se fala da educação física, desvalorizando-a, não é com aquilo que eles têm que tomar atenção, sentem isso em relação... Sentimos, de facto, não há importância na nossa disciplina. Os pais às vezes facilitam, ou esquecem-se do saco, não há grande preocupação. De facto, isso aí nós não podemos fazer nada, porque as estatísticas hoje em dia vencem-nos. Interessa que o aluno saiba muita matemática, saiba muito português e, no entanto, esquecem-se da parte da atividade física, da saúde e do seu bem-estar, não é? Que cada vez mais, quando se vai candidatar a um emprego, o facto de uma criança ou de um adulto conseguir compatibilizar a prática desportiva com a sua vida académica só determina que ele geriu muito bem o seu tempo.
não é? E, no entanto, às vezes alunos que só se dedicaram à atividade da escola acabaram por não ser tão bons alunos. Isso está mostrado cientificamente e pelo senso comum que é uma vantagem, é uma mais-valia. Vou acrescentar aqui ainda uma outra coisa, os pais vão-me bater hoje, Beatriz, que é... há uma outra preocupação muitas vezes muito grande, que é que os meninos não se podem magoar, não se podem aleijar, não é? Isso também é inibidor, acaba por ser um bocadinho inibidor das crianças em termos físicos, ou não? Sobretudo nas crianças mais novas, é o aleijar, é o sujar a roupa. É claro que é muito importante que as crianças brinquem. E brincar, naturalmente, pode escorregar, pode aleijar-se um pouco, pode sujar-se, mas isso é sinal de que é uma criança saudável. A criança que está parada e que não corre e não brinca, essa sim é uma criança que merece a atenção dos pais, e aí tem mesmo que ver o que é que se passa. Qualquer criança quer correr, naturalmente gosta de correr, e os pais muitas vezes o que fazem é estar quieto, senta aí em casa, mas mesmo quando saem ao fim de semana, se podiam ir até um parque onde tem imenso espaço para as crianças poderem correr, saltar e jogar. E hoje as autarquias, de uma maneira geral, já têm em cada cidade espaços muito agradáveis, verdes, o tal contacto com a natureza, e onde os pais poderiam conviver com as crianças, porque essa parte lúdica de brincar com as crianças nestes espaços é fundamental, e não fazem isso. Também evitam muito, vão para lugares muito fechados, lugares onde não há oportunidade de correr, têm mesmo que estar quietos, sossegados ou entretidos com alguma coisa. Normalmente também estão mais tempo ou seja, com o telemóvel ou com o iPad, e isso impede que ela possa correr livremente e estar preocupada. E isso e vai afetar, eu estou convencida que vai afetar estas crianças e estes jovens, porque eles precisam mesmo desse espaço para correr, para saltar, e sobretudo porque as autarquias fizeram um grande esforço quase em todas as cidades, e esses espaços estão lá prontinhos para receber. Claro que ao fim de semana tem muita gente, mas muita mais gente se encontra em qualquer centro comercial. E de facto o espaço verde é o lugar próprio para as crianças aos 10, aos 6, aos 12. As escadas volantes não são exercício físico ainda, não? André, eu ia aproveitar e queria precisamente, por causa da plataforma que criou em Matosinhos, que nos explicasse um pouco o que é que aparece por lá em termos de atividades, o que é que neste momento, por exemplo, é possível fazer e como é que se chama as pessoas para estas atividades ao ar livre. Certo, eu em relação só a este ponto ia só convidar também quem quiser visitar o portal na secção de opiniões. Temos lá um artigo de uma pessoa ligada ao BTT e ao ciclismo, e no seu primeiro artigo escreveu-nos mesmo essa questão a propósito ainda do Natal, de oferecer bicicletas às crianças, ou seja, e ele chega à conclusão, e ele vive diariamente em lojas de bicicletas, é consultor, portanto, e ele chega a essa conclusão que hoje em dia já não se oferecem as bicicletas como antigamente se oferecia às crianças no Natal, mas quem compra agora às crianças são os adultos, são os pais. Portanto, convido também a quem quiser ir visitar o nosso portal, tem aí esse artigo que vem de encontro ao que aqui foi dito. Em relação ao portal, vamos tendo notícias diversas, vamos tendo várias notícias, em termos de contacto com o meio ambiente. Temos um clube em Matosinhos que organiza constantemente provas, que tem excelentes atletas, que é o Grupo Desportivo Quatro Caminhos, que trabalha na orientação, ou seja, a orientação é um desporto que concilia a corrida com a orientação em meio num monte, num bosque. Portanto, temos também natação, ou seja, Matosinhos, e foi um dos motivos que me levou a construir também este portal, porque é um concelho onde tem uma grande diversidade de atividades, tem clubes que são bastante ativos, tem uma autarquia que também trabalha bastante bem nesse sentido. Portanto, temos uma grande diversidade de atividades e de atletas que se têm destacado, por assim dizer. Portanto, não destacando, e
não destacamos tem atividades o para futebol. todas as idades, Ou seja, para todas as populações? Sim. Para todas as populações, desde a ginástica localizada, por exemplo, para as pessoas maior idade, para as crianças, ou seja, é fácil procurar no nosso diretório, tem a opção do filtro e aí encontrará certamente uma modalidade que seja ao seu gosto. Tem aquelas atividades agora também de moda zumbas, por exemplo, ou seja, tem de tudo um pouco. Coisas que estão na moda, não é? Na moda. E mesmo as outras que não estão na moda também podem encontrar em Matosinhos. Muito obrigada aos 4 por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil. Todos praticam educação física? A Beatriz também? Também. Vai praticando? Não, alguma coisa, com regularidade, com regularidade. O que é que faz já agora? Caminho, também faço ski com todos os anos. É uma ski, modalidade. bem. Sim. Ao ar livre? Sim, atividades ao ar livre. Sobretudo ao ar livre. Muito obrigada aos 4. Bom, vamos agora conversar com o médico ortopedista João Espregueira Mendes. Vamos falar das jornadas de saúde atlântica que vão acontecer no dia 7 de fevereiro, no estádio do Dragão, no Porto, sobre as lesões e os problemas mais frequentes do futebol. Obrigada por estar connosco esta tarde. Estas jornadas vão acontecer agora dia 7 de fevereiro, mas são umas jornadas intensas, porque eu estive a ver o programa e ele é muito, muito completo, não é? E vai ser muito trabalho durante este dia. Como é que... Eu penso que estas não são as primeiras jornadas, pois não? Já houve outras? Boa tarde. Boa tarde. Verdade, estas são a terceira edição das Jornadas de Saúde Atlântica na Clínica do Dragão. A nossa estratégia... Têm sido anuais? Têm sido anuais, embora as que se dedicam à medicina e traumatologia desportiva sejam em ano sim, ano não. Normalmente intercalamos com uma outra modalidade e com uma outra especialidade, mas as de medicina e traumatologia desportiva são cada 2 anos. Este ano o tema central são as lesões e os problemas mais frequentes no futebol. O que todos devem saber, todos mesmo, ou isto é mais para quem está ligado a esta área do futebol? A ideia de conseguirmos reunir nas jornadas todas as pessoas que se interessam pelo futebol é fugir um bocadinho àquele registro muito tradicional em que só estão presentes neste tipo de jornadas os médicos, os enfermeiros e as pessoas que mais diretamente lidam com os problemas da saúde e do futebol. Então a ideia é colocar umas jornadas muito abertas, onde podem participar todos os agentes do futebol, desde treinadores, diretores, os próprios jogadores. Profissionais e amadores? Profissionais e amadores. Interessa-nos ter umas jornadas abertas a toda a gente, não só digamos, aos níveis mais elevados e mais diferenciados do futebol, e a ideia é pôr todas as pessoas a discutir e a falar sobre os problemas. E só assim, reunindo toda a gente à volta de uma mesa, e por isso as jornadas são muito intensas, é possível discutir o problema do futebol, as lesões e os problemas mais frequentes com todos os intervenientes. Sim. Eu penso que nos trouxe algumas imagens, não sei se quer comentá-las à medida que a gente as vai vendo. Só para referir que a ideia de fazer estas jornadas envolveu uma série de entidades, não é? É verdade. Resultam do facto, primeiro, da Clínica do Dragão ser o único centro FIFA acreditado em Portugal e ser o centro representante FIFA em Portugal. E, portanto, tem uma responsabilidade grande na promoção do Football for Health, portanto, da promoção da saúde através do futebol, e também uma responsabilidade grande no que diz respeito à prevenção das lesões esportivas. Há hoje uma enorme possibilidade de se conseguirem prevenir um conjunto muito vasto de lesões. E, infelizmente, em Portugal ainda não há um programa organizado nas escolas, nos clubes esportivos, nos health clubs, etc., para divulgar este programa, que se chama Programa FIFA 11 Plus, FIFA 11 mais, e que pode conseguir uma diminuição com taxas de cerca de 50% das lesões na prática desportiva, o que é francamente simpático. Portanto, temos muito caminho a fazer aí ainda, não é? Exatamente. Depois temos aí o que é isto? O turismo cirúrgico é... Uma dos itens também destas jornadas são o tratamento de atletas que procuram centros diferenciados para serem tratados e que aproveitam a especialidade de haver um conjunto de ingredientes à volta das lesões esportivas de atletas de alto nível que procuram centros diferenciados para ser tratados. Portanto, estas jornadas tratam também este tema. Temos convidados estrangeiros, médicos de clubes importantes internacionais que vêm ao Porto às jornadas e aproveitamos para criar uma rede de gente que se interessa por este tipo de problemas e que pode, por exemplo, em casos mais difíceis, discutir uma lesão
e haver um consenso mais alargado e mais universal, europeu ou até no mundo inteiro, sobre uma determinada patologia, um determinado caso clínico concreto. É uma forma de troca de experiências, exatamente, não é? E de tratamento disto. Eu sei que isto vai ser, vai ter transmissão online, não é? Vai ter transmissão online. O que quer dizer que quem não estiver no Estádio do Dragão também pode, de alguma forma, acompanhar estas sessões. Exatamente. Nós temos alguma experiência naquilo que é a online education. Temos um programa de pós-graduação em reabilitação e desporto com a Faculdade de Medicina do Porto, com a colaboração do professor Ovídio Costa, e aproveitamos essa experiência para tentar disseminar esta informação para as pessoas que não possam vir ao Porto, nomeadamente os países de expressão portuguesa, o Brasil, mas também em algumas conferências para poder ser acessível para toda a nossa comunidade de imigrantes noutros países. Quem quiser participar, quem quiser estar presente, tem que se inscrever? Como é que funciona? Tem que se inscrever. Na internet há uma página dedicada às Jornadas de Saúde Atlântica, onde a pessoa se pode inscrever, mediante o tipo de atividade profissional que exerce, tem uma determinada categoria para se inscrever, e pode se inscrever quer na modalidade presencial, quer na modalidade de online. Quais vão ser, João Espigueira Mendes, os momentos altos, aqueles mais importantes deste encontro? Nós temos 3 momentos que eu poderia realçar e que me parecem talvez os momentos-chave do encontro. O primeiro é uma mesa redonda, em que temos convidados ex-futebolistas, comentadores desportivos, treinadores, médicos dos 3 principais clubes portugueses, gente que teve lesões e que passou pela experiência da dificuldade de ultrapassar uma lesão desportiva num momento importante da sua carreira e que muito abertamente discute isto em frente ao público, que nas últimas jornadas tivemos cerca de 500 pessoas, portanto foi recorde nacional, contamos que agora voltar a bater esse recorde nacional, e portanto esta discussão faz com que seja sempre um momento muito apelativo. As pessoas acham muito interessante partilhar as experiências vistas por diversos ouvir as histórias das pessoas, não é, ligadas com este tema. E, portanto é um momento muito especial. Isso é a parte da manhã? Isto é da parte da manhã. Temos também um momento muito interessante que é uma exemplificação no relevado do Estádio do Dragão dos exercícios de prevenção. A maior parte das pessoas acha que os exercícios de prevenção são uma coisa muito difícil, que implicam um conjunto muito vasto de equipamentos, e não. São exercícios absolutamente simples de executar, acessíveis a toda a gente. A única coisa que é importante é realizá-los 2 vezes por semana, 15 a 20 minutos, e com essa, eu diria, pequeno esforço, conseguem-se diminuir taxas de 50% de lesões, e isto ainda é mais eficaz nas mulheres. As mulheres têm mais risco de lesão desportiva. Chegam a ter... Isso acontece porquê? Há estatísticas que dizem que têm 4 vezes mais, e há estatísticas que dizem que chegam a ter 6 vezes mais. Há muitas... há uma grande discussão no mundo. Causas eventuais. Muita discussão no mundo em relação às causas. Aquela que é mais universalmente aceite é que as mulheres reagem ao posicionamento das estruturas do esqueleto uns milissegundos mais tarde, e portanto às vezes já é tarde para defender aquela articulação e já rompeu o ligamento ou o menisco. Mas dizia eu que esse programa realizado na relevado do Estádio do Dragão vai, com o Dragon Force e com alunos de várias escolas da cidade do Porto, vão exemplificar os exercícios, e estamos com vontade de fazer um pequeno DVD para oferecer a todas as escolas do país. Vai ser um momento prático e ao ar livre, não é? Exatamente. E depois o terceiro momento que me disse que era importante também. O terceiro momento é o momento em que temos uma mesa redonda de convidados estrangeiros. A mesa redonda de convidados estrangeiros vai falar sobre lesões cartilagíneas, lesões meniscais, lesões ligamentares e lesões do tornozelo, que todas juntas são claramente a patologia mais frequente que aparece na prática desportiva, e essa mesa redonda traz ao Porto o futuro presidente da ESCA, o professor Romano Sei do Luxemburgo, traz ao Porto o Dr. Stefano Della Villa, que é o diretor do grupo Isokinetics em Itália, e que tem 7 centros em Itália dedicados à medicina desportiva, e abriu agora o primeiro e mais importante centro em Londres, e traz ao Porto o professor Giri Dvorak, que é o diretor médico da FIFA, e portanto é um momento especial. Portanto, vamos ter aí especialistas de topo nesta área, que é a sua especialidade também, não é? A traumatologia desportiva. E nós, Portugal e o Porto em concreto, como é que estamos nesta matéria, e que exemplos temos para oferecer também, para além dos estrangeiros que vamos receber nestas jornadas? Eu diria que estamos como nunca estivemos, tão bem como nunca estivemos, porque a cidade do Porto tem uma longa tradição na traumatologia desportiva, que começa nos anos 80 e que tem
ao longo dos anos, promovido internacionalmente. Mas, de facto, tudo quase aconteceu nos últimos 3 ou 4 anos, onde um português foi presidente da Sociedade Europeia de Traumatologia Desportiva, em que um português é presidente da Fundação ESCA no Luxemburgo, em que há portugueses representados em todas as comissões importantes do mundo, quer na FIFA, quer na Sociedade Europeia e na Sociedade Mundial, e temos, eu diria, nos últimos 5 anos, mais publicações internacionais na nossa área que em todos os anos passados, somados. E, portanto, eu acho que é o momento do Porto, não é só no turismo. O Porto tem um trabalho importante para apresentar também nesta área. Jorge Pergamentos, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Boa sorte por estas jornadas, as Jornadas de Saúde Atlântica 2015, dedicadas às lesões e aos problemas mais frequentes do futebol. Vai acontecer no dia 7 de fevereiro, no Estádio do Dragão. E agora vamos às notícias dos parceiros da Sociedade Civil. Vamos conhecer os destaques que eles nos propõem hoje e voltamos a seguir. Princípios da Gestão para Municípios é o título do livro que ontem foi lançado pela Universidade Católica Editora. Destina-se a autarcas ou candidatos ao exercício de cargo em câmaras municipais. O presidente do Tribunal de Contas, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, considera que esta é uma obra que fazia falta, uma vez que só será possível afirmar com solidez o poder local democrático e a descentralização com rigor acrescido e grande disciplina na administração da coisa pública. No livro As Neves do Kilimanjaro, o autor Ernest Hemingway imagina o que teria sido a sua vida caso tivesse cedido à tentação de uma existência ociosa. Na obra, Harry Morgan é o alter ego do autor e está à beira da morte, em África, na companhia da sua esposa, Ellen. No tempo que lhe resta, Harry recorda episódios passados e reflete sobre o desperdício do seu talento. A peça Kilimanjaro está em cena no Teatro Municipal Joaquim Benito, em Almada, até dia 8 de fevereiro. Apoiar os pais no desafio de educar é o mote do novo ciclo promovido pela Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica do Porto. O ciclo Aprender a Educar é composto por 12 sessões e aborda temáticas como, por exemplo, o papel dos avós na educação, a importância das rotinas, as estratégias para criar métodos de estudo e a prevenção dos comportamentos de risco. Aprender a Educar realiza-se às sextas-feiras, entre as 21h30 e as 23h30. Está connosco o Pedro Marinho Falcão, ele vai falar-nos hoje das multas nas portagens que têm levantado polémica, as coimas. Para ser mais correta, o Pedro Marinho Falcão é advogado e é especialista em Direito Fiscal também, professor universitário. Que polémica é esta que existe à volta das coimas nas portagens? Já agora, para nos explicar, desde o início. Bom, isto é um fenómeno relativamente recente, na medida em que, a partir de 2010, a autoridade tributária passou a ter competência para cobrar as portagens e aplicar as coimas aos automobilistas infratores. E se até lá era o INIR, que é o Instituto das Infraestruturas Rodoviárias, que aplicava as coimas e praticamente não tinha uma expressão, a partir do momento em que a autoridade tributária passou a ter competência sobre esta matéria, exatamente, a repartição de finanças, o assunto despoltou e, portanto, os portugueses passaram a ser confrontados com a cobrança coerciva de portagens não pagas e, simultaneamente, com a aplicação das multas tecnicamente designadas coimas. E, neste contexto, o problema passou a ser um problema generalizado para muitos portugueses. Já agora tiro-me uma dúvida. Porquê que antes quase não dávamos por essas multas, coimas, e porquê que de repente passámos a dar tanto? Porque quem aplicava as coimas eram os concessionários ou o Instituto Nacional de Infraestruturas Rodoviárias e, por via de um protocolo celebrado, passou a ser a autoridade tributária, as finanças, a aplicar e a cobrar as respectivas coimas. E, portanto, mas antes não se cobravam, era? Deixava-se passar? Praticamente e a partir não se cobravam. Passou para as finanças exatamente, não deixaram passar nada? É um problema de capacidade. As concessionárias não tinham capacidade logística e operacional para cobrar e aplicar coimas. Portanto, vivia-se num momento em que o automobilista que não pagava praticamente não sentia a aplicação das coimas, apesar da lei desde 2008 prever a aplicação das coimas. O que é que surge de novo? A atribuição de competência às finanças para aplicar as coimas. Como as finanças estão altamente profissionalizadas e têm um sistema
informatizado para aplicar as coimas. A partir de 2012, quando se começou a sentir com mais incidências de fenómeno, os automobilistas começaram, sempre que não pagavam as portagens, sejam em pórticos, seja na habitual via verde, passaram a ser confrontadas com duas realidades. Por um lado, com a cobrança coerciva, isto é, em execução, para pagamento das portagens que não haviam pago. E em paralelo com a aplicação das multas pela circunstância de não terem pagos. E viveu-se, e vive-se ainda hoje, neste ambiente, que é a clara penalização de comportamentos alegadamente infratores dos automobilistas. O que é que surge de novo? Agora para explicar. Surge a circunstância de um automobilista ter apresentado uma impugnação em tribunal e ter demonstrado que a aplicação da coima é ilegal. E se até agora as concessionárias vinham, ou melhor, a autoridade tributária, por impulso das concessionárias, vinham não aplicando coimas, com esta decisão, que recentemente foi proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, todo o processo tem que ser repensado. Eu diria, foi o primeiro passo para que se repense e se reflita sobre as coimas que estão a ser aplicadas. Isso quer dizer que a lei vai ter que ser regulamentada? Não, no caso deste caso, então? Isto significa duas coisas. Em primeiro lugar, significa que a autoridade tributária errou na forma como aplicou as coimas, porque, e este foi o fundamento da decisão, a informação que é dada ao condutor, ao cidadão, é uma informação insuficiente. E aquilo que disse o Tribunal, e bem, é que a ausência de informação constitui uma omissão que, do ponto de vista técnico, gera a nulidade da coima que é aplicada. Qual é a informação que não estava a ser passada para estes condutores? E, entre outras, o momento e a circunstância em que tinha sido transposta a barreira ou o pórtico pelo automobilista. E é importante que se diga. É importante que se diga porque, já agora entrando no detalhe técnico da questão, é que aquilo que diz a lei, para que as pessoas se apercebam, é que quando uma portagem não é paga, o cidadão tem que pagar 10 vezes se for uma pessoa singular ou 20 vezes se for uma sociedade, o valor da coima. O valor da portagem, perdão. E a cada passagem corresponde uma coima, um processo de contornação. Como é que isto nasce? Nasce quando no nosso escritório somos procurados por um cidadão, gerente de uma empresa, que tinha 1.500 euros de portagens não pagas, já em cobrança, mas que tinha 77 processos de contornação que totalizavam 35 mil euros de coimas. E a questão por cada passagem? Não, 35 mil euros na globalidade. Não, exato, que sendo o somatório das diversas passagens ao longo de 4 meses. Tinha um processo por cada uma delas. Exatamente, e perguntar-me, mas porquê? Por uma razão simples, é que quem tem o identificador tem estado associado a um cartão multibanco e não sabe que se mudar o cartão multibanco tem que alterar de novo o código através do dispositivo do multibanco para reativar o identificador. E este cidadão não se apercebeu, porque mandou o cartão, que tinha que reativar o identificador e, portanto, durante 4 meses andou no pressuposto de que as portagens estavam a ser cobradas através do débito da conta bancária. Exato. Quando se apercebeu, apercebeu-se porque começou a receber as coimas e foi à via verde. Alguém lhe disse, o identificador não está ativo porque o cartão multibanco não foi reativado. Ora, isso significava 77 passagens, que em termos de coimas representavam 35 mil euros. E foi preciso discutir a questão em tribunal e o tribunal deu razão a este automobilista, a este cidadão, considerando que as coimas são nulas e que o tipo de decisão que consta do respectivo processo não é insuficiente. Há outra questão também que é preciso que as pessoas saibam, é que aquilo que a lei diz é que quando a portagem não é paga, não se aplica o valor da portagem correspondente ao troço utilizado. Aplica-se sempre aquele que, em abstrato, será o troço de maior dimensão. Dou-lhe um exemplo. O senhor entra no Porto, com uma saída em Lisboa, como teoricamente a brisa não sabe onde é que o automobilista saiu, vai aplicar sempre a portagem pelo troço mais longo, que será até Lisboa, e aplicar uma coima de 10 vezes, se for uma pessoa singular, ou 20 vezes uma sociedade, relativamente à utilização da portagem. Justo? Absolutamente injusto, mas é inconstitucional, porque gera uma desproporção entre o valor da portagem e o valor da coima. E isto é que explica, nesta lógica de desproporcionalidade, é que explica como é que este cidadão, tendo 1.500 euros de portagens para pagar, foi confrontado com coimas no valor de 35 mil euros. E desta desproporção nasceu a reflexão e da reflexão nasceu o processo que agora teve o seu epílogo com a apresentação da decisão. De que modo, de uma forma geral, para todos percebermos, é que os portugueses vão poder beneficiar
desta decisão? Essa é uma pergunta muito pertinente, na medida em que existem dezenas de automobilistas que são penalizados com esta situação. E desde que a comunicação social deu algum enfoque a este problema, nós temos vindo a sentir aquilo que é um problema atual dos automobilistas. E a questão é como é que alguém pode aproveitar desta decisão. Esta decisão não é definitiva para os casos pendentes, mas é uma porta aberta para que os outros tribunais venham a tomar decisões. Aliás, esta decisão é uma decisão de Braga, mas logo de seguida saiu uma do Porto, logo de seguida foi proferida uma em Mirandela. Semelhantes. Todas iguais. No mesmo sentido. Todas iguais. Portanto, eu acredito que em todos os processos, os tribunais administrativos e fiscais que têm competência sobre esta matéria vão decidir no mesmo sentido. De que modo é que estas decisões podem aproveitar automobilistas que têm o mesmo problema? Se já passou o prazo para reagir, que é de 20 dias, a partir do momento em que ele é notificado, o cidadão não pode reagir. Porque os prazos da lei são perentórios e, portanto, se depois da notificação, em 20 dias, o cidadão não reage, consciente. Reagir é que é colocar um processo... Não, exatamente, é apresentar uma impugnação em tribunal. Isto é, se depois da administração tributária o notificar, dizendo-lhe que tem uma coima para pagar, se o cidadão em 20 dias não impugnar, o silêncio é tido como consentimento e, portanto, depois já não pode reagir. Contudo, para aqueles que hoje ainda estão em prazo, ou no futuro, isto acontece todos os dias, no futuro venha a ser confrontado com uma decisão, podem invocar estas decisões, elas são públicas, a comunicação social trouxe diversa informação sobre esta matéria, pode invocar estas decisões e há uma fortíssima probabilidade de, em futuras decisões, os tribunais virem a alinhar exatamente neste sentido, ou seja, no sentido da nulidade das respectivas infrações. Qual é a melhor forma dos automobilistas fazerem isto? É consultando um advogado, ou seja, ou isto é um processo que é relativamente simples? Não é um processo simples, é um processo que requer alguma tecnicidade e o nosso escritório foi exatamente procurado por estar referenciado na área da fiscalidade, nessa área. É uma especialidade do direito e, portanto, como é um processo que requer alguma complexidade, um cidadão não está habilitado a isoladamente tratar do assunto. Agora tem duas soluções. Se tiver capacidade económica, contratar um advogado. Se não tiver, a Segurança Social está obrigada, em caso de carência, a indicar-lhe um advogado que provavelmente estará habilitado a tratar do assunto. O que não pode... Dentro do prazo de 20 dias? Exatamente. Esta é que é a questão fundamental e é isto que quem nos ouve tem que perceber. Não pode aguardar que o problema se resolva sozinho, porque não resolve. A partir do momento em que é notificado, tem 20 dias para impugnar. E se o não fizer, ao fim dos 20 dias, a decisão do fisco, mesmo sendo ilegal, torna-se legal pelo decurso do tempo. Ou seja, o silêncio, a inércia, a omissão do cidadão é vista como um sinal de convalidação daquela decisão e, portanto, mesmo que seja ilegal, ao fim de 20 dias, o cidadão fica de pernas e mãos atadas, já não pode reagir. E este é um drama com que nós, nos últimos tempos, temos vindo a ser confrontados. Não é curto esse prazo? É um prazo relativamente curto, mas que quem estiver atento consegue reagir. De resto, nessa matéria a lei é cumprida. E em todas as decisões, porque elas são parametrizadas, em todas as decisões é dito, em letras que são perfeitamente visíveis, tem 20 dias para impugnar, se em 20 dias não impugnar, a decisão torna-se definitiva e será instaurada a execução para cobrança coerciva. E é isto que as pessoas têm que entender. O prazo é para cumprir, o incumprimento gera a impossibilidade do destinatário, do cidadão, do automobilista, mais tarde discutir a questão. Já agora, em relação ao caso que lhe deu origem e que teve a ver com na prática, ninguém se responsabilizar pela falta de informação ao cidadão, neste caso, por um lado, o banco, não é? Por outro lado, as finanças, e que fez com que durante muito tempo a Via Verde não estivesse a funcionar para este cidadão, que acabou por dar este caso. Isto vai mudar também procedimentos em relação à forma como isto funciona, ou seja, o banco e as finanças em relação às portagens e às vias verdes, ou não? Bom, eu gostava que os procedimentos fossem alterados, porque os procedimentos, tal como estão instituídos, são de facto uma armadilha, uma cilada para o cidadão. Do ponto de vista da entidade bancária, não. Porque o banco não tem que saber que o cidadão, nem pode saber que o cidadão tem naquele momento o identificador colocado no para-brisa do seu automóvel. E, portanto, a entidade bancária, as entidades bancárias estão afastadas deste procedimento. Mas as entidades concessionárias, que ainda por cima transferiram para a autoridade tributária a competência para cobrar, devem informar o cidadão que,
Quando ele, por exemplo, muda de cartão multibanco, tem que ser reativado o identificador. Deve dizer ao cidadão, o seu identificador não tem pilha, não tem bateria, tem que passar pelos nossos serviços técnicos para fazer a respectiva reconfiguração. Isto não é dito. Ora, como sabe, há muitos pórticos que nem sequer têm luz. Por exemplo, os da Via Verde, de facto, têm uma barreira, ou melhor, têm um pequeno display onde a luz aparece cor laranja ou verde e é possível ao utilizador saber se o identificador está ativo ou não, mas há pórticos sem qualquer tipo de informação e o utilizador da Via Verde não sabe, do identificador, não sabe se o seu dispositivo gera ou não gera problemas. Quando o avisam, já é tarde. E foi o que aconteceu. 4 meses sem avisar, 35 mil euros de coimas, 77 processos. Muito obrigada, Pedro Marinho Falcão, por ter vindo à Sociedade Civil. Acho que ainda há aqui muitas outras questões que se levantavam à volta deste caso, mas pelo menos penso que ficou essencial e que pode ser informação útil para todos aqueles que usam as portagens, se vierem a ter algum tipo de problema destes. Estamos a fechar o programa de hoje. No próximo programa vamos falar sobre a cultura. Ela sempre viveu em Portugal com orçamentos muito baixos, continua a viver. Isso faz com que a maior parte das organizações culturais tenham que tentar autofinanciar-se para poder sobreviver. Há sempre uma questão que se levanta, que é a quem compete a cultura, aos privados ou ao Estado? É o que vamos falar no próximo programa de Sociedade Civil. Não perca, por Sociedade Civil somos todos nós.